Bom, pessoal, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, eu sou o CEO aqui do Instituto Metacognitiva, e eu, juntamente com a psicóloga Clara Carvalho, estamos trazendo aqui um conteúdo realmente muito bacana, muito diferente para vocês. TEA e TDAH, né? Semelhanças e diferenças que, na verdade, a gente botou quase nenhum psicólogo, mas quase ninguém sabe, só Clara sabe dessas semelhanças e diferenças, e ela hoje vai trazer aqui para a gente. Pessoal, a gente está aqui no Instituto Metacognitivo, vou apresentar um pouco para vocês entenderem, saberem o que é o Instituto Metacognitivo, né, poder ter a compreensão do que a gente faz aqui. Bom, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, eu sou doutor em psicobiologia aqui pelo UFRN, sou terapeuta cognitivo-comportamental com 19 anos de experiência em atendimento, em especial de resistência terapêutica, sou CEO do grupo Metacognitiva, sou ex-coordenador de mestrado em psicologia, né, da Universidade de Potiguar, sou coordenador dos cursos de formação e especialização aqui da Metacognitiva também, professor de graduação e fui professor de graduação durante muito tempo aqui nas faculdades do Rio Grande do Norte, sou membro da Mush University da Flórida e, acima de tudo, eu sou um entusiasta por inovar na psicologia e na educação. Então, o tempo inteiro, tanto eu quanto a minha esposa, Aline Gonçalves, estamos em busca de trazer inovação, novos métodos, novas formas de poder ensinar psicologia para todos vocês. Eu queria que viesse aqui rapidinho, antes de fazer a apresentação, minha amiga Clara Carvalho. Por favor, Clara, palmas para Clara. Temos aqui Pessoal, vocês não estão vendo, mas é um auditório com mais ou menos 500 pessoas aqui, ok? Está vendo, Clara, por favor, Clara. Boa noite, gente. Então, meu nome é Clara, eu sou psicóloga desde 2008, formada pela UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou especialista em TCC aqui pela Metacognitiva, tá? Sou também Yellow Belt em saúde e tenho um MBA em gestão de pessoas. E aí tem o meu pós-doc, né, que eu costumo brincar, que eu sou mãe atípica, né? E foi aí que eu comecei a me aproximar desse tema da neurodiversidade, das pessoas neurodivergentes, a partir do momento que a minha filha, que é Lara, que hoje tem 9 anos, foi diagnosticada com autismo e eu, como psicóloga e mãe, né, quis me aproximar desse tema para poder ajudá-la. E aí depois eu pensei, por que não ajudar outras pessoas neurodivergentes e ajudar outras famílias, assim como a minha família precisou de ajuda e precisa ainda hoje, né? E aí é isso. Foi aí que eu comecei a estudar neurodiversidade e vamos hoje falar sobre semelhanças e diferenças entre TEA e TDAH, que são os transtornos do neurodesenvolvimento mais falados hoje em dia, que pouca gente conhece e que pode ajudar muito no diagnóstico e no manejo clínico desses pacientes. E a gente tem hoje, particularmente, Clara, um hiperdiagnóstico desses dois transtornos. A toda hora eu vejo as pessoas dizendo assim, eu tossi 3 vezes, eu acho que eu tenho TEA, né? Eles levam 2 topadas, eu tive TDAH. Então, as coisas assim, de vez em quando a gente vê, tem muita mistura, a gente nunca sabe direito a diferença entre um e outro, e inclusive aos padrões típicos, e a gente vai poder ver um pouco dessa diferença já, né? E já, Clara, eu vim aqui para falar para todos vocês. Pessoal, ainda dá tempo de compartilhar o link nos seus grupos. A gente vai iniciar, eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui do nosso instituto, e Clara em seguida vai trazer o conteúdo para vocês. Então, chame seus amigos, realmente vocês veem, a gente tem aqui uma lógica de funcionamento muito diferente, tá? De vez em quando eu vou levantar assim a mão, pessoal. Não é símbolo de nada, isso aqui é para chamar a câmera para mim, ok? Que ela passa a me seguir. Então, deixa eu apresentar aqui rapidinho para vocês o Instituto Metacognitiva. O Instituto Metacognitiva é uma startup de educação, em pós-graduação, na verdade, né? Em especial na área da psicologia e nos diversos campos ligados à psicologia. Então, temos uma infinidade de pós-graduação em terapia dos esquemas, TCC, relacionamento também, e outros mais que vão surgir e vocês vão ver. Então, a gente realmente traz uma experiência e uma prática diferenciada, né? Alguém já tinha visto um online, por exemplo, nesse formato?
nessa forma ou não é a primeira vez. Então, a gente tenta ter um online. Vocês podem botar aí, pessoal. Vocês podem digitar no chat, né? Vocês podem abrir microfone. Então, a gente tem realmente uma lógica de aula bem diferenciada para vocês. Ok? Aqui, novamente, o Instituto Metacognitiva. Sempre a gente quer promover experiências diferenciadas para vocês. Essa sala que vocês estão vendo aí com a professora Aline Gonçalves é a sala Conexão. Nós estamos aqui na sala Criatividade, uma sala toda colorida que nós temos aqui, tá? Depois eu vou ver se a gente consegue mostrar um pouquinho da sala Criatividade para vocês também. Hoje, o Instituto Metacognitiva ela já vem há muito tempo promovendo a educação, e no ano passado fomos patrocinadores do Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas. Então, estou eu aqui com algumas pessoas importantes, né? Vicente Caballo, professor Bernardo Ranger, professora Ângela Donato, são nomes importantes da ciência psicológica, e eles prestigiaram o nosso stand no Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas. E, pessoal, aí vocês podem pensar assim, peraí, mas por que desse instituto? Por que de fazer uma lógica de educação diferente? Desse jeito, nessa formatação? Pessoal, eu sou eu sou ex-professor de graduação e ex-coordenador de mestrado. E no decorrer de todo esse tempo, eu fui vendo tudo que funcionava e não funcionava na graduação e fui organizando de uma maneira que a gente pudesse realmente ensinar da melhor maneira, de uma maneira que fosse atraente, agradável, tivesse uma boa experiência e fizesse com que vocês estivessem conectados a gente, né? Então, com isso, a gente tentou oferecer uma boa experiência, tanto para quem está aqui presencialmente, no nosso auditório, ou para quem está online. Então, no decorrer de todo esse tempo, eu, como professor de psicologia, fui vendo que a gente tem muita teoria, pouca prática, e, na verdade, muitas vezes uma lógica enfadonha, né? Pelo menos em boa parte das vezes a gente tem uma lógica cansativa de estudar. E eu tentei promover uma lógica totalmente diferente a partir de então. Então, temos muitos mitos na nossa formação. Então, as informações, elas não são precisas, elas não são claras. Eu trouxe só aqui um conceito que muito comumente a gente vê na graduação, mas quem é aluno da metacognitiva sabe que não é assim. Por exemplo, o conceito de inconsciente, que a gente vê que só a psicanálise trabalha, né? E quem é psicólogo não sabe, mas a TCC tem um conceito de inconsciente também, que se chama inconsciente cognitivo. Não é o mesmo inconsciente de Freud, é uma outra lógica de inconsciente. Tanto que Aaron Beck, criador da terapia cognitiva, ele desenvolveu toda uma linha, assim como Freud, de explicação da consciência, que ele divide em pré-consciente, consciente e metacognição. Ok, pessoal? Então tem muitas informações falhas, muitos mitos, pouca prática e geralmente muito cansaço, muito estresse, muita exaustão no decorrer de todo esse processo. No fim das contas, o que é que eu concluí? A faculdade não prepara você para o mercado, não prepara para a prática, é rasa no conhecimento, não te ajuda a desenvolver as habilidades que promoverão o seu desenvolvimento profissional. E tudo isso é o que o Instituto Metacognitiva tenta promover para vocês. Pessoal, e vocês vão ver hoje isso aqui no nosso workshop. Ok? Resultado de todo esse processo, psicólogos absolutamente inseguros na realização de sua prática profissional. Vocês viram isso, meninos? Na prática, muita insegurança na hora de atender, medo de crescer, né? Eu estava comentando com Clara o quanto me impressiona a quantidade de pessoas que desistem da psicologia. Então, mesmo a gente dando força, dando apoio, as pessoas elas têm muito medo. E não é por outro motivo, é porque não tem as informações adequadas. Ok? E a partir de agora, estaremos aqui com Clara Carvalho, falando um pouquinho sobre que semelhanças e diferenças são essas entre TEA e TDAH. Clara, à vontade. Obrigada, Diego. E aí eu quero, gente, só pegar um gancho aqui nessa fala de Diego sobre a questão da nossa formação, né? Na faculdade, a gente tem poucas informações ainda sobre neurodiversidade, sobre TEA, TDAH, enfim, todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento. E essa desinformação está nos afastando desse público, né? Porque é um público que está indo para o consultório, não está se sentindo devidamente acolhido e está fugindo
dos psicólogos, porque não se sentem entendidos. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. São conceitos novos, recentes, né, na ciência, conceitos de 40, 30, 20 anos, e a gente precisa correr atrás disso em paralelo à faculdade. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre TEA e TDAH, diferenças e semelhanças que quase nenhum psicólogo conhece. Por que eu coloquei isso? Porque existe muito senso comum em relação aos sintomas, né, aos impactos do TEA e do TDAH na vida dos pacientes. Então, vamos ver que diferenças e semelhanças são essas. Antes disso, eu quero trazer aqui alguns conceitos importantes para a gente poder se situar, né? Eita, não peguei a câmera. Desculpa. Vamos lá. Trazer aqui alguns conceitos importantes, né, para a gente poder se situar nesse mundo que é a neurodiversidade. Tá? Eu quero só falar uma coisa aqui, abrir um parêntese. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat, que Diego está ali de olho, tá? Pode ir mandando, que ele vai me passando e a gente vai respondendo. E também pode ligar o microfone, quem quiser, pode levantar a mão e a gente dá a palavra, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o que é neurodiversidade. Neurodiversidade é um conceito que reconhece que cada pessoa tem um funcionamento cerebral diferente e que isso é inerente à humanidade, à raça humana. É uma característica da humanidade. Esse termo foi criado no final da década de 90, vejam que é um termo bem recente. Na verdade, foi em 1998 que ele apareceu primeiro em um registro, em um livro. Então, veja, de 98 para cá, a gente tem quantos anos? Não sei, sou psicóloga, sou de humanas. 27 anos. Então, vejam que é um conceito muito recente, né? E engloba pessoas com desenvolvimento típico e atípico, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, neurodiversidade é esse grande grupo que estamos todas as pessoas, tá certo? Desenvolvimento típico e atípico, e que cada um de nós tem um desenvolvimento diferente do outro, tá? Nós temos os transtornos do neurodesenvolvimento, que são os transtornos observados em pessoas com desenvolvimento atípico. Aí aqui a gente já faz uma fatia, certo? Dentro da neurodiversidade, a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento, temos as pessoas atípicas, né? E esses transtornos do neurodesenvolvimento geram prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional. É importante ressaltar que os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são uma condição, certo? Se eu nasci, se eu me desenvolvi com um transtorno do neurodesenvolvimento, eu vou morrer com esse transtorno do neurodesenvolvimento. A única diferença é que os impactos dele podem melhorar ou piorar durante a minha vida, tá? Mas a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de TEA, de TDAH, de algum transtorno de linguagem, enfim, eu vou morrer com esse diagnóstico, tá? Voltando para a neurodiversidade, nós temos, então, o grupo das pessoas neurodivergentes, que são aquelas cujo funcionamento cerebral diverge do que é típico, ou seja, tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, e reforçando, todos esses conceitos são conceitos muito recentes, como eu falei, o conceito de neurodiversidade, esse nome neurodiversidade apareceu, o registro mais antigo dele é de 1998, tá? Mas o que é importante disso tudo, de estudar isso tudo? É que todos esses conceitos valorizam a diversidade e a singularidade de cada pessoa. E nós, como psicólogos, como educadores, como profissionais da saúde, a gente tem que ter essa mentalidade para poder lidar com toda e qualquer pessoa que aparece na nossa frente. Aqui eu trouxe um slide mostrando, assim, brevemente, os transtornos do neurodesenvolvimento que estão descritos no DSM, certo? Existem 7 transtornos que estão classificados no DSM-5-TR, que são o transtorno do desenvolvimento intelectual, distúrbios da comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno específico de aprendizagem, distúrbios motores e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o que o DSM traz para a gente são essas 7 categorias de transtornos do neurodesenvolvimento. Desses 7 aí, a gente vai focar em 2 hoje, certo? Que são TEA e TDAH, que são os que mais têm aparecido no consultório, né? Que tem essa questão hoje que as pessoas falam, né? Ah, mas tudo é autismo, tudo é TDAH.
Qualquer coisa, na verdade, essas pessoas, né, as pessoas autistas e com TDAH, elas sempre existiram. Elas só não eram diagnosticadas. Só que como hoje a gente tem acesso ao diagnóstico, né, esse diagnóstico está mais acessível, mais preciso, e tem mais profissionais preparados para isso, está se diagnosticando mais, e aí essas pessoas estão aparecendo, né? Então, na verdade, pode. Então, é uma dúvida que, inclusive, eu tenho. Realmente, nós temos mais diagnósticos ou temos diagnósticos equivocados? Bom, os diagnósticos equivocados sempre vão existir, né? Porque existem profissionais e profissionais. Tem também um mercado, né, existindo aí de pessoas interessadas em conseguir o diagnóstico. Tem alguns benefícios, né? E algumas pessoas realmente usam de má fé para conseguir esses benefícios, que nem são tão maravilhosos assim, tá? Mas, enfim, tem gente para tudo nesse mundo, né? Por isso que a gente tem que ter profissionais preparados para reconhecer quando é e quando não é, tá? Mas, por exemplo, falando já adiantando aqui do autismo, estima-se que 1% da população mundial esteja dentro do espectro, e isso sempre existiu. Porém, essas pessoas não eram diagnosticadas. Respondi a sua pergunta? Gente, então vamos lá focar agora nesses dois que a gente falou que a gente vai falar hoje, tá certo? Que a gente vai focar hoje. Primeiro, vamos definir o que é TEA, tá? A gente vai primeiro definir rapidamente o que é TEA e o que é TDAH para a gente poder entrar nas semelhanças e diferenças. Vamos lá agora falar do que é TEA, transtorno do espectro autista. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Lembre-se, é uma condição. Se eu fui diagnosticada corretamente com autismo, eu vou ter essa condição até o final da minha vida. Quando a gente avalia, né, uma pessoa com TEA para fins de diagnóstico, a gente foca em 3 pilares principais, tá? Comunicação, interação social e padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos e repetitivos. É lógico que o impacto do TEA na vida de uma pessoa é muito grande, é muito abrangente. Porém, para fins de diagnóstico, o que o DSM traz é que a gente tem que focar nesses 3 pilares: comunicação, interação social e padrões de comportamento. Tá? E aí, por que tem essa palavra espectro, Clara, nesse nome, nesse transtorno, nesse diagnóstico? Porque o TEA se manifesta de formas variadas, com diferentes níveis de suporte, né? A gente tem hoje o nível de suporte 1, 2 e 3, né? E, além disso, os sintomas podem mudar de acordo com o desenvolvimento do indivíduo, ou podem ser mascarados também, tá? A gente vai crescendo, vai se percebendo diferente, e a gente vai mascarando esses sintomas para a gente se adequar ao grupo, tá? E também tem a questão dessa mobilidade da pessoa entre os níveis de suporte. Eu posso ter um autista de nível 3, que pode, com os acompanhamentos, com as terapias, ele ir evoluindo e passar para um nível 2 e até mesmo para um nível 1, como eu posso ter também um autista de nível 1 que não é acompanhado e ele vai regredindo e pode chegar até o nível 2 ou 3 também. Tá? E aí, como eu falei, estima-se que 1% da população mundial esteja no espectro. E isso sempre existiu, certo? Porém, essas pessoas não eram diagnosticadas. Tá? Era aquela criança esquisita, era aquele menino que não ia para a escola, era aquela criança que a mãe mandava para o interior morar com a avó, certo? Esses eram os autistas que não eram diagnosticados, que a gente escondia, que não ia para a escola, que não participava da sociedade, mas hoje em dia a gente tem um diagnóstico e a gente tem manejo para essas pessoas, tá? Eu acho que alguém abriu... Ah, fechou. Vamos lá. Posso? Quem? Alzeni, amiga, você está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Baixou a mão. E Eliude Silva levantou a mão também. Amiga, você quer falar alguma coisa? Também baixou a mão. Acho que estavam por engano. Eu estou vendo aqui que a câmera não está me seguindo. Oi? Vamos lá, então. Vamos para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade agora, o famoso TDAH, certo?
que a gente faz até piada, né? Quando as pessoas são meio avoadas, assim, meio, enfim, diz, parece que tem TDAH, né? Mas vamos lá falar do que é o TDAH. Também é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado por desatenção, desorganização e ou hiperatividade e impulsividade. Aí, nesse I/O, é importante a gente frisar nisso, porque a gente pode ter o TDAH desatento, o TDAH hiperativo ou o misto, que mistura os dois e faz um combo bem legal. Tá? E quais são os sintomas, né, do TDAH principais? Crianças e adultos podem ter dificuldade em manter o foco e controlar os impulsos. E aí, mais uma vez, a gente foca nesses dois elementos para fins de diagnóstico, porém, o impacto do TDAH é enorme, o prejuízo é enorme na vida de uma pessoa que tem apenas, aí eu boto 1000 aspas, né, apenas desatenção e impulsividade. Porque o impacto afeta tanto o desempenho acadêmico, quanto profissional, quanto o social. Tá? E aqui, ó, mais uma vez, estima-se que entre 5% e 8% da população mundial tenha TDAH. Essas pessoas sempre existiram, porém, elas não eram diagnosticadas. Não eram diagnosticadas porque não havia acesso ao diagnóstico e não haviam profissionais com conhecimento para fazer esse diagnóstico. Ok? Até aqui, gente? Posso seguir? Bota um joinha aí para a gente ver que vocês estão acompanhando. Pessoal que quiser fazer perguntas também, pode levantar a mão. Pode levantar a mão, mas eu já vi um bocado de joinha aqui, então eu vou seguir, tá? Pronto. Vamos lá. Vamos falar agora, vamos entrar no nosso tema em si, né? A gente falou sobre o que é neurodiversidade, o que são as pessoas neurodivergentes, quais são os principais diagnósticos, definimos TEA e TDAH, e agora a gente vai entrar nas semelhanças e diferenças entre esses dois diagnósticos, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto, sensibilidade sensorial. Por que eu coloquei esse tema aqui? No senso comum, gente, entre autistas e pessoas com TDAH, quem é que tem hipersensibilidade sensorial? Me respondam vocês aqui da minha plateia. É o autista ou a pessoa com TDAH? O autista. Todo mundo ouviu aí, é autista, né? Porque a gente sempre fala, né, que o autista é aquela pessoa que está lá no mundinho dele, que não gosta de barulho, que não pode ter som, que não pode ter luzes, porque ele se desorganiza. Porém, na verdade, ambos podem apresentar sensibilidade a estímulos sensoriais. Isso inclui luz, som, toque, sabores ou cheiros, certo? Então, sensibilidade sensorial é um sintoma que pode aparecer tanto no TEA quanto no TDAH. Essa sensibilidade pode levar a uma sobrecarga sensorial, certo? São muitos estímulos ao mesmo tempo. E a nossa estratégia como profissionais é fazer ajustes no ambiente para evitar desconfortos e distrações. Agora, antes de vir para cá, eu estava atendendo uma paciente adulta, autista, nível 1 de suporte. E ela estava me falando, talvez ela esteja até aqui, escutando a gente. Ela estava me falando sobre a dificuldade que ela tem de estar em restaurantes, em ambientes fechados com muitas pessoas. Né? E aí, em algumas situações, a gente conseguiu entender que sempre que ela vai num restaurante, ela costuma ir a muitos restaurantes com a família dela, sempre que ela está num restaurante fechado, que tem aquela coisa, aquele som abafado, né? Ela acaba desligando. Como ela me disse, eu fico meio lesa. Parece que vai desligando as funções do meu cérebro e eu não consigo mais fazer nada. Tá? Esse tipo de crise é o que a gente chama de shutdown, certo? E com exceções a gente vai... Foi aí. Gente, tem que fazer um curso no Sebrae para poder dar aula nessa metacognitiva. Foi? Vamos lá, vamos ver se ela vai me seguir. Vamos lá, vamos continuar, tá?
Não, não sou eu que tenho que piscar, é a câmera que tem que piscar. Então, eu acho que no Sebrae dá esse curso para dar aula na Meta. Vou continuar aqui. Então, assim, a gente foi, ao longo das sessões, a gente foi identificando, né, que todas as vezes que ela estava nesse tipo de ambiente, ela ia tendo esse tipo de consequência, né? E aí, hoje, o que ela faz? Ela já está mais preparada, tá? O que ela faz? Ela evita, tá? Então, ela já chegou nesse ponto, né, de autoconhecimento, que ela reconhece um padrão e ela já evita esse tipo de ambiente. Ela estava me contando que no carnaval ela foi para um hotel que tinha o restaurante fechado e o restaurante aberto. E o que ela fazia, muito inteligentemente? Ela dava preferência ao restaurante em ambiente aberto, para evitar as crises, tá certo? Então, a gente precisa aprender a reconhecer esses padrões, né, de sobrecarga sensorial, para a gente ir ajudando o nosso paciente com essas estratégias. Ok? Todo mundo acompanhou até aqui? Bota o joinha aí para mim, para eu saber que está todo mundo ok? Joinhas subindo, beleza. Vamos para o próximo. Pois não. Temos uma pergunta aqui do meu público presencial. Clara, boa noite, pessoal de casa. Eu tenho uma dúvida, porque você estava falando da sensibilidade sensorial, né? Tanto para pessoas com TEA e pessoas com TDAH, né? E esse sintoma tem algum nível de diferença para os diagnósticos diferentes, ou eles podem experimentar na mesma frequência e intensidade? Eles podem experimentar na mesma frequência e intensidade, tá? E aí, no TDAH, talvez não tenha as crises, né, de meltdown e shutdown, tão sérias quanto tem no autismo, porém, a pessoa fica desorganizada realmente, tá? São muitos estímulos e é como se o cérebro não soubesse o que fazer, tá? Com tantos estímulos ao mesmo tempo, tá certo? É como a minha paciente falou hoje, que eu achei muito massa, assim, parece que vai desligando as funções do cérebro dela, e tem hora que ela desliga total, tá? Vai ficando, como ela diz, vai ficando meio lesa e vai desligando realmente, tá? Esse é um tipo de crise, tá bom? Ok, obrigado. De nada. Vamos para a próxima, semelhança ou diferença, tá? Dificuldades relacionadas ao foco. Eu quero perguntar aqui para o meu público presencial, tá? No senso comum, entre TEA e TDAH, quem é que tem dificuldades em focar? TDAH! TDAH. No senso comum, quem tem dificuldades para manter o foco é o TDAH, a pessoa com TDAH, tá? Vamos lá, temos uma semelhança aí. No TEA, a pessoa pode se concentrar excessivamente em um único tema ou atividade, o que chamamos de hiperfoco, certo? O hiperfoco no TEA, ele é meio que como uma compulsão, assim, quando a pessoa vai lidar com aquele assunto, tema, atividade, que é o hiperfoco dela, parece que ela entra num portal que nada mais existe, só ela e aquele assunto, certo? E aí, no TDAH, a pessoa com TDAH também pode ter um hiperfoco, porém, por razões diferentes, tá? Quais são as razões diferentes? No TEA, existe um interesse restrito e duradouro por determinados temas, pode ser um ou mais, que a pessoa tem afinidade, tá? No TDAH, o que acontece? O foco em temas que a pessoa tem afinidade é usado como fuga dos demais assuntos, a fim de evitar esforço mental. Tem gente se reconhecendo aqui no público, né? Tem gente dizendo, eu faço isso, tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, tá? 2 pacientes que eu tive, 2 jovens, 2 rapazes, um TEA e um com TDAH. Vamos focar aqui nesse do TEA, certo? Esse paciente, ele tinha um hiperfoco em... Me fugiu a palavra agora. Como é que é o nome daquele negócio que faz aviãozinho pequeno e bota para voar? Que a pessoa constrói o avião. Aeromodelismo. Aeromodelismo. Ele tinha um hiperfoco em aeromodelismo. Mas, assim, ele fazia do motor
a asa, ele comprava assim, os papéis, os canudos, os negócios, e ele construía e depois ele montava tudo. E ele aprendeu isso sozinho, ele era autodidata, enfim. Houve uma situação em que ele passou 18 horas trabalhando num avião, sem parar. Ele sentou e só se levantou 18 horas depois. Tá? E aí, assim, a gente já tinha desenvolvido alguns mecanismos, né, junto com inclusive com a rede de apoio dele, para evitar que isso acontecesse, né, por muito tempo, porque não é salutar uma pessoa passar 18 horas hiperfocada em uma atividade, né? E aí, quem percebeu o sumiço dele foi a namorada, e aí a gente já tinha combinado que quando isso acontecesse, ela ia buscá-lo, né, ia até a casa dele, aí ele só parou quando ela chegou na casa dele e interrompeu lá a atividade. Ele estava desidratado, estava com fome, estava sem tomar banho, estava sem dormir esse tempo todo. Então, aí vamos lá, ó, ele entrou no hiperfoco dele, que era o aeromodelismo, e ele ficou lá, como eu falei, é tipo uma compulsão, né? A pessoa fica lá, ela não percebe que ela está hiperfocada naquela atividade. Aí vamos para o meu outro exemplo, né? O rapaz com TDAH. Esse rapaz tinha mais ou menos, acho que hoje ele deve estar com 17 anos, e o hiperfoco dele era moto. Ele amava moto. Ele amava tudo da moto. Assim, a mecânica, a elétrica, a funilaria, ele gostava de tudo. E aí, o que ele fazia? Ele juntava o dinheirinho da mesada dele para ir montando uma moto. Então, ele comprava um motor, comprava... Aí eu não sei mais falar, tá, gente? As partes de uma moto, mas ele comprava pecinha por pecinha da moto e ele ia montando a moto dele. Porém, ele tinha plena consciência de que ele tinha que dar conta da escola, da igreja, da namorada, da família, das atividades de casa. Porém, ele usava o hiperfoco dele em moto para não dedicar tempo e esforço e energia para todas essas outras coisas. Tá? Então, vejam aí a diferença. No TDAH não existia essa compulsão, esse hiperfoco, mas ele era muito bom em moto e ele não era bom em mais nada na vida dele. Entendeu? Ele não se dedicava a mais nada da vida dele. Então, aí vejam a diferença, né, entre o hiperfoco do TEA e do TDAH. Tá? E aí, qual é a nossa estratégia enquanto psicólogos? Tá? A gente ajudar o paciente a ter estratégias de organização e gerenciamento de tempo que o auxiliam na concentração e no cumprimento das atividades diárias. Então, a gente, por exemplo, como eu falei, no TEA, a gente orientava, né, a rede de apoio do meu paciente a buscá-lo, a procurá-lo quando ele estava hiperfocado para interromper aquela compulsão, né, aquele hiperfoco, para ele poder fazer as outras coisas que ele tinha que fazer. Inclusive, ir ao banheiro, tomar banho, né, comer, dormir, enfim. E no TDAH também se faz essas estratégias, porque o meu paciente ele era hiperfocado em moto, mas ele tinha que ir para a escola, ele tinha que ir para a igreja, ele tinha que ajudar nas coisas de casa, enfim. Tá? Então, a gente tem como ajudar o paciente, tanto TEA quanto TDAH, em relação ao foco, e essas dificuldades em relação ao foco existem nos dois diagnósticos. Ok, gente? Bota o joinha aí para eu saber que eu já posso seguir. Alguma coisa acontece que pelo lado lá. Ok, muitos joinhas aqui na tela, vamos seguir. Temos até corações, inclusive. Vamos seguir para o próximo, tá? Próxima semelhança ou diferença. Gente, plateia, no senso comum, quem é que tem dificuldades nas interações sociais? O autista ou a pessoa com TDAH? O autista. No senso comum, todo mundo pensa que só o autista tem dificuldades, né, em relação à interação social. Só que existe aí uma semelhança e existe uma diferença, tá? Os dois têm dificuldade. No TEA, há dificuldade em compreender e responder a sinais sociais. Isso inclui contato visual e expressões faciais. Aí eu só faço uma observação, tá? A pessoa autista, ela
pode ter dificuldade em fazer contato visual. Isso não é uma regra, certo? E ela pode ter dificuldades em reconhecer expressões faciais, emoções, mas isso também não é uma regra. No TDAH, o que acontece? A impulsividade pode afetar as interações sociais. As pessoas com TDAH podem até ser mais sociáveis. É aquela pessoa muito expansiva, né, que chega, que conversa com todo mundo, faz amizade fácil. Porém, elas podem ter dificuldades para manter as relações. Por quê? Porque elas são impulsivas. Então, é aquela pessoa que estoura fácil, é aquela pessoa que desiste fácil, né? Começa a namorar e no primeiro problema já diz, não dá certo não, não sei o quê. Me casei, já quero me separar, né? Assim, nada pessoal, certo? Assim, me casei, no primeiro mês já quero me separar. Porque não aguento mais, enfim, a pessoa... A pessoa com TDAH pode ter, por ser impulsiva, ela pode ter dificuldades para manter as relações. Que a gente sabe que nas relações humanas a gente precisa ter paciência, parcimônia, muito jeitinho, né? E aí as pessoas com TDAH podem ter essa dificuldade, tá certo? É aquela pessoa que, muitas vezes, quando uma pessoa fala uma coisa, ela revira o olho, né? Porque ela não sabe esconder que ela não está gostando. Revira o olho, faz muitas expressões e tudo mais, e aí isso acaba afetando, lógico, as interações sociais, porque ninguém quer ser um amigo de uma pessoa que fica revirando o olho, né, que fica fazendo cara feia, que tudo arruma uma briga, tá? E aí o que a gente faz, né? Nós, como profissionais, o que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode trabalhar essa questão? Fazendo treino de habilidades sociais. Tá? E habilidades sociais é um mundo, tá, gente? A gente precisaria de um outro workshop para falar sobre habilidades sociais. Mas fazer treino de habilidades sociais é uma estratégia para lidar com essa questão, tanto com pessoas autistas quanto no TDAH. Ok, gente? Bota o joinha aí para eu saber que tá ok, que eu posso seguir. Vamos lá para o quarto ponto, tá? Agitação. E aí, para a plateia aqui, volta aí, Diego, por favor. Pronto. No senso comum, quem é a pessoa agitada? É o autista ou a pessoa com TDAH? TDAH. Todo mundo concorda que é a pessoa com TDAH? Que é muito agitada? Autista? Pronto. Eu acho que são os dois, tá? Eu concordo com você, Jefferson, são os dois, tá? Tanto a pessoa autista quanto a pessoa com TDAH pode ter agitação. Porém, qual é a diferença aí? É a função dessa agitação. No TEA, a gente tem a estereotipia, né? A estereotipia que são aqueles movimentos repetitivos, né? Tem o flapping, que é o mais conhecido, né? Que é o fazer a asinha com a mão, ficar mexendo os dedos, que mais? Ficar girando, certo? Ficar se balançando. E todos esses comportamentos têm uma função que é a autorregulação, tá? Já que a pessoa não consegue, muitas vezes, falar ou não consegue expressar suas emoções de outra forma, ela faz esses movimentos para se autorregular. Deixa eu só concluir aqui, André. E no caso do TDAH, a agitação é a hiperatividade em si, tá certo? A pessoa não consegue parar porque é como se existisse um motor ligado dentro dela e ela não consegue parar. Pode falar. Doutora, no caso, nas estereotipias, né? Você fala muito que é uma habilidade que eles acabam adquirindo como uma forma de autorregulação. O ideal, nesse caso, seria que a gente respeitasse e deixasse esse movimento, ou a gente deveria fazer algum tipo de intervenção? Porque eu percebo que muitos terapeutas, às vezes, ficam agoniados com essas estereotipias, e eles querem tratar essa estereotipia, mas eu fico sempre na dúvida de se isso precisa ser tratado ou se isso precisa ser respeitado. Essa pergunta foi linda, tá? Foi linda. Porque o que é que coraçãozinho, o que é que acontece, tá?
Realmente, no senso comum, se falou muitas vezes, se propôs durante muito tempo que as estereotipias precisavam ser inibidas. Né? Por quê? Por causa daquela coisa do padrão. Né? A gente tem que padronizar as pessoas. Então, assim, as pessoas típicas não ficam, né, se balançando, girando, batendo o pé e tudo mais. Então, a gente tem que inibir esses comportamentos que me tornam diferente do padrão. Hoje, a gente já sabe que a estereotipia tem uma função, que ela é importante para a autorregulação da pessoa autista. Então, qual é a nossa função? É garantir que as estereotipias sejam, pelo menos, saudáveis. Porque existem as estereotipias que são perigosas. Né? Tem algumas estereotipias que envolvem se machucar, se ferir, bater cabeça, bater nas outras pessoas. Então, a gente tem que direcionar esse comportamento para comportamentos saudáveis, mas inibir jamais, porque esse comportamento tem uma função importante, certo? Então, quando você viu o autista lá girando, balançando a mãozinha e tudo mais, ele está se regulando, ele precisa colocar aquela energia que está dentro dele para fora de alguma maneira, e a estereotipia é a forma dele de fazer isso. Às vezes gritando, né? Então, às vezes, não são comportamentos muito dentro do padrão social, mas são comportamentos importantes. Na verdade, o controle da estereotipia sana o mal-estar dos pais boa parte das vezes, né? Perfeito. Não da criança. Perfeito. Então, fica nessa regulação do mal-estar dos pais e gerando desconforto na criança. Uma vez eu atendi uma criança autista, ela chegou para mim assim, ela fez a pergunta de milhões. Ela chegou para mim e disse assim, Diego, ela com 9 anos me perguntou isso. Diego, eu queria entender por que eu preciso sofrer para fazer os outros felizes. Por que a pergunta? Porque o tempo todo mundo pedia para ele abrir mão dos padrões que ele apresentava e que ele gostava para fazer aquilo que era o padrão social. E ele não conseguia compreender isso. E é difícil mesmo, Diego. Até como mãe atípica, eu falo assim, é difícil você ver o seu filho tendo um comportamento que não é o socialmente permitido naquele ambiente, né? A gente da nossa geração, a gente tem muitas amarras dentro da gente ainda, né? Assim, muitas barreiras dentro da gente. Muitas em relação às convenções, né? A nossa geração foi a geração que foi ensinada a engolir o choro, né? Que cara feia para nossa mãe era fome, né? Que tinha que desamarrar a cara. Então, a gente foi muito educado a estar sempre dentro do padrãozinho. E hoje a gente aceitar, por exemplo, para mim, eu aceitar que a minha filha está num ambiente social e ela dá um grito, é complicado, não é toda mãe que aguenta, que suporta isso. Mas não é sobre a minha filha, é sobre mim. Perfeito, André. Não é sobre a minha filha, é sobre mim. Então, cabe a mim entender que aquele comportamento é necessário, que normalmente, inclusive, quando ela grita é porque ela está muito feliz, e eu tenho que ficar feliz porque ela está feliz. Entendeu? Eu tenho que valorizar a felicidade dela, tá? E mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre o suporte aos familiares também, tá? Então, gente, vamos lá. A agitação no TEA é uma estratégia de autorregulação, né, através das estereotipias, e no TDAH também existe agitação por causa da hiperatividade, tá? E aí, qual é a nossa estratégia? Como eu falei, compreender a função desse comportamento e adaptá-lo de acordo com cada indivíduo. Como eu falei, a minha filha, às vezes, ela precisa gritar para ela demonstrar felicidade, tá? E aí eu deixo ela gritar, às vezes, quando ela grita muito, eu digo, vamos fazer ficar feliz de outro jeito, né? Porque pode estar incomodando as outras pessoas, tá? E a gente vai adaptando, mas nunca inibindo o comportamento, tá certo? E no TDAH também a gente tem que entender que para aquela pessoa é importante se movimentar, porque ela tem uma condição chamada hiperatividade, tá? Que ela também precisa colocar aquela energia para fora, e a gente pode ter algumas estratégias, por exemplo, para o aluno com TDAH, de vez em quando ele poder se levantar, ir ao banheiro, pegar água, ele ser o auxiliar da professora, ele apagar o quadro, né? Porque aí são formas dele ir se movimentando e conseguir permanecer dentro da sala de aula, tá certo? Então, nossa função como profissional é entender esse comportamento e ir adaptando e manejando isso da melhor forma possível. Ok, gente? Bota o joinha aí para eu saber que posso seguir. Posso seguir. Alguém levantou a mão. Ana Carla levantou a mão.
Não, baixou. Verônica. Verônica, você quer falar algo? Não, também não. Hércules. Hércules levantou a mão. Quer falar, Hércules? Pois não? Está me ouvindo? Oi, estou ouvindo, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite. Parabenizar já de antemão. Um workshop maravilhoso. Mas eu queria tirar aqui uma dúvida a respeito, desde o início, que você fala que a maioria dessas condições elas já existiam, né, desde outrora, e que agora que a gente está conseguindo ter a maior quantidade de diagnósticos, possivelmente pela a capacitação, a condição de mais profissionais, enfim. E os diagnósticos eles têm surgido, né? Só que quando foi feita a pergunta aí dos estereotipos, né? Eu me lembro que isso há 30 anos atrás, a gente não via essas condições assim com tanta frequência com que a gente vê hoje, né? Essas ações mais externas que a gente vê nessas pessoas com essas condições. Dentro deste comentário, eu queria verificar, perguntar para uma análise se a gente poderia considerar hoje, porque coincidentemente nós tivemos um aumento desses diagnósticos com o avanço da tecnologia, especificamente o smartphone, a internet, a possibilidade da gente considerar que a gente pode ter um agravamento dessas condições por conta dessa condição do uso da tecnologia, especificamente do smartphone, por exemplo. Será que o smartphone hoje, o uso dele, também não pode ser um causador desses diagnósticos? Inclusive, alguém fez levantou a hipótese, né, dos diagnósticos falsos, não tão precisos. Mas, para eu finalizar, é nesse viés. A gente poderia considerar que a tecnologia hoje ela teria um peso significativo não nessa condição de TEA e de TDAH? Tá, Hércules, foi muito boa a sua pergunta, tá? Eu vou dividir a resposta em duas vezes, tá? Em duas coisas, aliás. Primeiro ponto, desculpe, quando você diz assim, há 30 anos atrás a gente não via tantas essas pessoas e tal, eu também não via, tá? Alguém aqui via? Alguém aqui, há 30, 40 anos atrás, estudou com uma pessoa autista? Difícil, tá certo? Por quê? Porque, como a gente falou lá no começo, essas pessoas eram as pessoas que não iam para a escola, essas crianças, né? Eram as crianças que não iam para a escola, eram as crianças que eram mandadas para o interior para ficar lá com a avó, que alguém ia criar, tá? Da mesma forma que há, vamos dizer, 40, 50 anos atrás ou mais, a gente também via poucas pessoas com síndrome de Down, porque essas pessoas eram, né, mantidas em casa, não iam para a escola, não iam para o trabalho, não faziam faculdade. Então, assim, com o avanço da ciência, né, com o avanço dos diagnósticos, essas condições foram sendo diagnosticadas, a gente passou a ter mais manejo em relação a esses transtornos, e aí essas pessoas foram aparecendo de fato. Por exemplo, se a minha filha tivesse nascido lá na década de 60, provavelmente ela não iria para a escola, e hoje ela vai. Provavelmente ela não faria as terapias que ela faz, e hoje ela faz. Não precisa chegar na década de 60. Eu terminei a faculdade de psicologia sem ver sem saber, né, como é que funcionava um autista. Eu terminei em 2005 a minha faculdade, e eu vim ter contato com autista pela primeira vez no ano de 2009. Pelo menos assim, que eu entendi que era autismo. Eu devo ter tido muitos contatos, mas que aquilo ali não era claro para mim, para você ter uma ideia. Pois é. E aí o que acontece, né? Socialmente a gente não via essas pessoas porque a gente não sabia o que fazer e a gente mantinha essas pessoas fora do circuito social, tá? Então, respondendo a primeira questão em relação a será que existe um aumento do número de pessoas com esses transtornos? As pesquisas dizem que não, que essas pessoas sempre existiram, porém elas não eram diagnosticadas e também não tinha escola, não tinha inclusão, não tinha o movimento neurodiverso como tem hoje, que cobra, inclusive, das instituições a inclusão das pessoas neurodivergentes nos ambientes. Tá? Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Posso contribuir? Pode. E tem uma coisa que é muito importante, né? Eu sempre faço questão de trazer. Eu, enquanto pesquisador,
da área da psicologia, a gente precisa aprender a diferenciar hipótese de fato. Então, assim, as hipóteses são levantadas, e eu não lembro o nome do aluno especificamente. Hércules. A pergunta foi excelente de Hércules, mas é uma hipótese, né? Assim como a hipótese da alimentação. Quando eu era mais jovem, eu estagiei no CRI, na época se falava muito da alimentação, né? De proteína do trigo ou proteína do leite. Então se falava muito sobre as possibilidades, porque a tecnologia não era tão avançada. Então sempre a gente está conjecturando hipóteses. O que vai dizer que realmente é o que está provocando? É justamente pesquisa. Pesquisa que vai realmente informar isso. E como você está dizendo muito bem, as pesquisas até agora não apontam esse tipo de prejuízo. Existem outros prejuízos da tecnologia, né? Esse especificamente ainda não é apontado. E falando agora da parte da tecnologia, né? Como o Diego falou, as pesquisas mostram que a tecnologia não tem nada a ver, né, com o TEA, com o TDAH, e nem com nenhum outro transtorno do neurodesenvolvimento, mas existe sim um prejuízo, né, que até surgiu agora recente, um termo, não sei se vocês estão lembrados, é um termo em inglês que é cérebro apodrecido, né, que o uso excessivo de telas está deixando as crianças mais dispersas, com menos interação social e tudo mais. Então, a gente tem que separar as duas coisas, tá? O que é um prejuízo relacionado ao uso de telas, que a gente tem como limitar o uso e estimular a criança a ter mais interações, a pensar mais, a buscar mais informações do mundo e não ficar só ali na tela, como a gente tem também que diferenciar o que é transtorno, o que é diagnóstico, tá? Através da avaliação, através da avaliação clínica, principalmente, do que é realmente um transtorno que está lá descrito no DSM. Hércules, a gente respondeu as suas perguntas? Muito obrigado, professora. E quando eu fiz, é justamente para se atentar, né, de repente, aqueles que estão construindo ou fazendo diagnóstico de alguém, atentar, né, porque a gente percebe que o uso da tecnologia, aparentemente, causa alguns sintomas muito parecidos com os que a gente vê no TDAH e até no TEA também, né, e a pergunta ela foi ampla nesse sentido mesmo, né, para tentar a gente considerar o contexto atual da tecnologia para a gente não estar fazendo diagnóstico equivocado assim. Eu acho que alguém foi muito feliz lá no início, logo, né, sobre essa questão da produção, né, dos diagnósticos. Muito obrigado, professor. Perfeito, Hércules. E é por isso que a gente precisa estar preparado para conseguir diferenciar, né, o que é transtorno realmente do que é uso excessivo de telas. Gente, posso seguir para o próximo e último ponto? Bota aí o joinha para eu saber que eu posso seguir. Ok. Todo mundo aqui botando joinha. Vamos lá para o último ponto, tá? Necessidade de suporte emocional. Gente, plateia, entre a pessoa autista e TDAH, no senso comum, quem é que precisa de suporte emocional? Pessoa com TEA? Os dois, exatamente. E o psicólogo também. O psicólogo também, a mãe também, tá? Eu boto a mãe nessa lista aí também, tá? Em todos os outros pontos, eu coloquei semelhanças e algumas diferenças, tá? Neste último ponto, a gente só tem semelhança, tá? Tanto as pessoas com TEA quanto as com TDAH precisam de suporte para se desenvolverem cognitiva e emocionalmente. Em geral, elas se sentem diferentes em relação aos outros e precisam de apoio para fortalecerem sua autoestima também, tá certo? Imagine, aí eu vou citar aqui uma frase de uma outra paciente minha também, que tem TDAH, uma jovem, que ela diz assim: Clara, quando eu estou no meio assim social, ela é uma pessoa também que tem bastante contato social, escola, igreja, família, enfim. Mas em qualquer lugar que eu estou, é como se fosse assim: todo mundo é branco, eu sou preto. Todo mundo é azul, eu sou verde. Todo mundo é amarelo, eu sou vermelho. Então, assim, ela se sente diferente em relação às pessoas, ela se percebe diferente. Porém, durante muito tempo da vida dela, ela não entendia o motivo dessa diferença. E aí você imagina o que é uma vida toda, a pessoa percebendo que ela é diferente
entendendo que ela é diferente, sem saber o porquê, nem o que fazer com isso, tá? Então, nas duas condições, a pessoa precisa de suporte emocional. E aí, qual é a nossa estratégia enquanto profissional? É conhecer bem esses diagnósticos para a gente poder trabalhar de forma efetiva. E aí, trabalhar de forma efetiva junto ao paciente, junto aos familiares, junto à rede de apoio, junto a todo mundo que está envolvido no cuidado dessa pessoa, tá? Então, assim, não é só o paciente que precisa de ajuda. Os familiares também precisam de ajuda, a escola precisa de ajuda, os terapeutas precisam de ajuda, e a gente pode e deve formar uma grande equipe para fazer com que essa pessoa viva de forma leve, inclusiva e que seja plena na sua vida de acordo com a sua condição. Ok? Alguma pergunta? Sim. Pois não. Michele, que está falando, ou Marilene? É Marilene, Clara. Pois não, Marilene. Você falou de diagnóstico, aí me surgiu uma dúvida. Eu conversei com uma colega agora no Carnaval e ela falou para mim, Mari, uma conhecida minha me mostrou o diagnóstico da filha dela e ela colocou TDAHI. Só que esse I eu já li no DSM-TR5, que é o mais atual, e eu não encontrei. E eu falei, mas como foi colocado esse I no diagnóstico? Ela falou, não, é porque ela é impulsiva. E normalmente os TDAHs têm essa impulsividade e muitas vezes não é só comportamental, é no próprio pensamento que é muito acelerado. Aí eu pergunto para você, Clara, esse diagnóstico que está na nomenclatura TDAHI é correto ou é um novo modismo? E eu estou em dúvida. Se você puder esclarecer. Marilene, olha só, a gente não sabe de tudo, né? Mas além de mim, eu estou com mais 3 psicólogos aqui na sala e ninguém conhece esse termo. Nem eu. Eu li alguns, né? Coloquei lá para mim ver. Eu nunca vi esse termo, TDAHI. Pois é. Porque o TDAH, Clara, assim como os colegas, né? Muitas mentes pensantes, já tem essa impulsividade. E mesmo que seja só em pensamentos, que faz parte. Aí eu não entendi esse I. Então, se eu estou falando com uma pessoa que é entendida do assunto, né? Tem o doutor Diego, meu professor, meu mentor, né? Agradeço por ele. Bem, Marilene. Então, estou aqui para ouvir vocês. Marilene, e lá não tinha, assim, TDAH do tipo... Tinha lá do tipo desatento? Ela só mencionou. Eu falei, você poderia ter uma cópia para mim ver, porque eu nunca vi esse termo. Não, mas está na internet. Eu falei, não confie em tudo que está escrito no Papai Google, porque... Rafael Melo, psicólogo Rafael Melo, que inclusive também foi meu aluno, né, está dizendo isso, que a comunicação, na verdade, foi errado. O correto seria TDAH do tipo hiperativo. Isso. E barra impulsivo, né? Barra impulsivo, Aí vem aquela coisa do achismo, né? A gente acha que é isso, que foi isso que ela quis dizer, né? Por isso que é importante, se você tiver acesso, se for necessário, você acessar o laudo e ler exatamente o que está escrito lá. Porque a gente acha que é o TDAH do tipo hiperativo barra impulsivo, mas não se usa TDAHI. Isso. Fica, inclusive, Marilene, Marilene. Isso. Marilene. Fica, inclusive, a sugestão, porque, assim, todo laudo, né, nós, enquanto psicólogos, quando nós vamos fazer um laudo, a gente precisa se basear no que diz o DSM-5, né? Exatamente, mas especificamente o atual, agora o né? DSM-5-TR. Então, assim, não tem esse termo no DSM-5-TR, e isso pode ser, sim, né, um caso para a gente questionar mesmo, enquanto categoria, porque entra nesses achismos, e psicologia não é achismo, psicologia é ciência. É ciência. Então, assim, deixar as coisas bem categorizadas, porque perceba, a gente aqui está supondo, né, baseado no que você falou, que se trata de um caso de impulsividade, um TDAH que tem aí a hiperatividade e a impulsividade de uma forma mais né? Como critério predominante.
Isso. A psicologia, ela, historicamente, ela se mistura com o meio social, né? Na verdade, o meio social, ele se agrega das informações da psicologia ou modifica, e aí vira uma salada de frutas aí meio azeda, no fim das contas. E muitas vezes o psicólogo acaba se agregando desses termos sociais de maneira equivocada. Eu cansei de escutar já, fulano tem síndrome de Peter Pan, tem síndrome de Cinderela. Não existe síndrome de Peter Pan, não existe síndrome de Cinderela, não existe. Então, assim, vários termos como esses são usados equivocadamente por parte dos psicólogos, que precisam cada vez mais, como a André disse muito bem, se atentar aos aspectos científicos, né, especificamente. E para fechar, só para concluir, que é uma dúvida que pode esclarecer muitos também. Eu admiro muito o trabalho da psiquiatra, né, Ana Beatriz, ela tem um livro e ela sempre fala que ela é TDA, mas o TDA, ele é um tipo mais antigo, mas ele está, como fala no diagnóstico do DSM-5-TR, é o TDAH, mas o tipo predominante seria o TDA. Daria para nos esclarecer, né, que muita gente fala, só tenho TDA, mas pelo que eu li, é TDAH. Né, isso, Marilene. Você mesma já respondeu. No senso comum, a gente pode falar TDA, né, porque é predominantemente desatento, né, que é o déficit de atenção, mas para fins de documento, né, de laudo e assim a nomenclatura mais moderna que está no DSM-5-TR é o TDAH do tipo tal, certo? Uhum. Isso. Muito obrigada, Clara, e os colegas e o professor. De nada, que é isso. Fica à vontade se quiser interagir mais. Obrigada. E Michele também está com a mão levantada. Michele, você quer falar alguma coisa? Michele Taques. Oi, boa noite. Oi. A minha pergunta boa noite. É ainda sobre o tópico anterior, sobre agitação. Essa mesma psiquiatra que a colega citou agora, Ana Beatriz. Uma vez eu vi uma fala dela e ela citava dessa diferença entre o TDAH e o TEA no quesito da agitação, como se a agitação no TEA fosse algo mais corporal, né? Tanto a questão das estereotipias, do flapping, uma coisa mais o corpo agitado, enquanto que a agitação no TDAH era mais uma agitação mental, aquela coisa da gente não conseguir desligar para relaxar, para dormir, o cérebro ali está, sabe, sempre trabalhando, os pensamentos vêm de forma desordenada e a pessoa fica ali naquela confusão mental. Pelo que eu entendi, era isso, mas agora eu estou confusa se realmente era isso ou se eu me confundi. Então, se você puder explicar para mim novamente, por favor. Michele, eu não vi essa fala da doutora Ana Beatriz, mas eu acho bem pertinente que ela tenha dito isso, até porque pelo nome dos livros dela, né? O que ela fala sobre TDAH é o Mentes Inquietas, então ela pode ter realmente feito essa associação. Olha, faz sentido, eu só vou levantar uma questão aqui, tá? Da gente padronizar as coisas. No TEA é dessa forma, no TDAH é de outra, tá? A gente tem que conhecer cada caso. Cada caso é um caso, e neste caso, essa frase faz todo sentido, tá? A gente tem que conhecer o nosso paciente para saber se, por exemplo, posso ter um paciente TEA com agitação mental, sim. Posso ter um paciente com TDAH com agitação motora, sim, também, tá? Tanto é que, por exemplo, uma questão da agitação motora do TDAH, bater os pés. Né? Aquela pessoa que fica o tempo todo batendo o pé. A gente tem o skin picking, né? Que é a questão da pessoa ficar se cutucando, né? Tem gente se reconhecendo ali também, que assim, a pessoa não consegue se conter, né? E a pessoa fica se cutucando pelinha, puxando cabelo, puxando, né? Pelinha do lábio, tá? Então, assim,
voltando, faz sentido o que você escutou, mas eu não concordo com essas padronizações. Diego, quer falar alguma coisa? Eu geralmente faço uma ressalva sobre algumas literaturas específicas que a gente vê por aí, tá? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é muito famosa, eu acho que não tem problema falar, que a literatura dele eu sugiro que a gente leia com ressalvas. Eu vou dar um exemplo de Augusto Cury. Por exemplo, por quê? Porque Augusto Cury, a literatura dele é uma literatura comercial. Há um tempo atrás se difundiu, aí vem novamente aquela discussão que a gente teve um tempo atrás. Ele deu várias palestras falando sobre pensamento acelerado. Eu cansei de ver as pessoas dizendo, eu tenho um pensamento acelerado, eu tenho um pensamento acelerado. Não existe diagnóstico de pensamento acelerado. Isso é um termo comercial. A Ana Beatriz, ela passeia ali entre os dois. Ela fica ali entre o comercial e o científico, né? Mas ela não é pesquisadora exatamente, mas ela está ali passeando entre os dois. Então, tem muito... eu não cheguei a ler uma literatura específica de Ana Beatriz para poder fazer um julgamento sobre o livro especificamente, mas claramente o título é totalmente comercial. Então, a titulação que vem ali, ela tem realmente um fim comercial. Então, eu sugiro que sempre a gente busque literaturas que de fato têm uma base científica mais forte. É isso. Eu concordo, Diego. A gente tem que ter cuidado das fontes, né, que a gente bebe. Então, também assim, não estou dizendo que não é para buscar, não é para ler, não é para... Ela tem um podcast muito legal, a doutora Ana Beatriz, que ela leva profissionais, leva mães atípicas, pais atípicos, eu acho massa, eu assisto. Porém, a gente tem que saber separar, né, na hora de estudar mesmo, de saber cientificamente. Oi? Não, não. A gente tem que ir para onde a gente tem certeza das coisas, né? Então, por exemplo, o DSM é uma fonte adequada de conhecimento para a gente, e não o livro da doutora Ana Beatriz, né? Enfim. É literatura e pode contribuir, mas, assim, minha sugestão, pessoal, minha sugestão novamente na condição de professor, é muito importante que a gente leia muito livro, mas a gente tem que ler muito mais artigo. Certo? O psicólogo, ele diferente de outros profissionais da área de saúde, ele não está habituado a ler artigo científico. Quanto mais artigo nós estivermos lendo, melhor. Eu não sei se você sabe dessa informação que eu vou dar agora. Um livro, quando é publicado, ele está atrasado no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. Porque até ter a edição, até ter a diagramação, até ter tudo, as informações estão atrasadas 3 anos. Então, agora, se você está lendo artigo, você está lendo aquilo que tem de mais atual. Tá. Ok. Perfeito, obrigada. Nada, Michele. Tem mais gente aqui. Aissa. Oi, boa noite. Oi, Aissa. Excelente palestra, né? Quero agradecer pelo espaço para eu tirar minha dúvida. No caso de diagnóstico duplo de TEA e TDAH, como é que a gente faz para diferenciar o que é do TDAH e o que é do TEA? Fora as comorbidades, né, como a depressão, como a ansiedade, que estão muito atreladas a esses transtornos. Tá, primeiro, para diferenciar, nada melhor do que os testes, tá? A avaliação em si, a avaliação neuropsicológica para levantar esses diagnósticos, tá? E aí eu vou te dar uma dica, tá, em relação a como diferenciar o que é do TEA e o que é do TDAH. Tudo isso faz parte de um combo que é o seu paciente. Então, assim, a partir do momento que você tem você já tem o diagnóstico, você vai ter ali um norte, né, a seguir, um plano a seguir em relação a ele, e aí cuide do seu paciente, entendeu? Cuide do seu paciente da melhor forma para ele, de forma que você não seja invasiva, de forma que você seja construtiva, de forma que ele consiga lidar com esses diagnósticos. Porque aí, na minha visão, tanto faz. Se vem do TEA, se vem do TDAH, vem da pessoa. Não sei se eu te respondi. Entendi. Eu pensei mais no âmbito da avaliação mesmo, a dificuldade que seria para diferenciar e diagnosticar mesmo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é confundido. E quando é o diagnóstico duplo, como é que o profissional maneja isso? Não, tá, isso aqui eu vejo como uma característica mais voltada do TEA ou do TDAH, porque, como a gente pode ver, tem muitas semelhanças, né?
Tá. E aí você vem, como eu falei no início, vem a questão dos testes, né? A gente tem testes muito específicos hoje, tanto para TEA quanto para TDAH, e esses testes é que vão conseguir te ajudar. Tá certo? A levantar todos esses sintomas e todos esses impactos, principalmente, e a manejar esse paciente depois do diagnóstico. Principalmente em relação à intervenção, né? Quais são os déficits dela e tudo. Isso, quais são os pontos fortes, né? Quais são os pontos de atenção, o que é que ele tem de potencialidade. A gente não olhar só para as limitações, a gente valorizar também as potencialidades de cada pessoa. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Nada. Felipe. Gente, a gente segue nessas interações? Felipe. Pode, Diego quer fazer um comentário. É o contrário. Eu gosto de obscuros, não é ciência. A gente precisa aprender a separar. Certo? A literatura é maravilhosa. Os programas de educação emocional que ele desenvolve nas escolas são muito bons, inclusive. Mas pensamento acelerado não é ciência. Você não vai encontrar em nenhuma aula da APA falar em pensamento acelerado. Então, a gente precisa aprender a separar. Coisa da outra. A literatura dele é boa, maravilhosa. É a mesma questão em relação à doutora Ana Beatriz, né? A gente não desvaloriza o trabalho dela, inclusive, como eu falei, ela tem uns podcasts muito legais. Estava desligada? Estava desligado, deixa eu repetir então, de novo. repita, por favor. Então, não foi o comentário que foi feito, né? Falando assim, não gostar de obscuro é uma opção, mas desqualificar os livros dele não é bacana. Não é uma questão de desqualificação, e é o oposto. Eu gosto da literatura de Augusto Cury, e os programas de educação emocional que ele desenvolve nas escolas, né, são inclusive muito bons. Eu já tive palestras com a filha dele, inclusive, algumas vezes, e os programas são muito bons, só não é ciência. Então a gente precisa aprender a separar. Então, pensamento acelerado, não existe nenhum manual da APA que fale em pensamento acelerado. Então, como literatura, é legal. E eu entendo, quando eu leio lá, eu vejo ansiedade, né? Eu entendo que ele está falando de ansiedade. Mas ele pegou um termo comercial, em especial, justamente para poder vender livro, certo? E eu não estou criticando, eu estava conversando sobre isso com o cara. A questão comercial, ela faz parte do processo, mas enquanto profissional, a gente tem que se ater à ciência. Aí concluindo o raciocínio, né, em relação à doutora Ana Beatriz. A produção dela é legal, tá? É bom porque ela leva esse assunto para a sociedade. Ela tem um podcast dela que é muito legal, inclusive. Eu costumo assistir porque eu tenho um grupo terapêutico de pais e mães atípicos que acontece toda sexta-feira, e eu gosto de levar o podcast dela, a participação de outras mães, de outros pais, levam os recortes para discutir com o grupo. É legal, mas não é ciência, né? Aquele livro ali não é uma fonte científica. Na hora de pensar sobre um paciente, na hora de escrever um laudo, eu não vou ler o livro da doutora Ana Beatriz, eu vou ler em outra fonte, tá? Mas isso não invalida o trabalho dela. Felipe Augusto. Boa noite. Boa Então, noite. minha dúvida é a seguinte, é porque eu li um laudo recentemente de um sobrinho de uma amiga, e no laudo tinha a palavra vocabulário empobrecido colocada pelo neuro para fazer o diagnóstico da pessoa com TEA. Esse termo, ele é usável? Vocabulário, não entendi. Vocabulário empobrecido. Tá. Eu acho que aí ela quis citar que a pessoa tinha pouco repertório, não é isso? De palavras. Exato. E aí eu acho que talvez ela devesse estar falando aí de alguma possibilidade de transtorno de linguagem ou de deficiência cognitiva, deficiência intelectual. Porque a criança, ela tem muita ecolalia ainda, bastante de verdade. Mas Sim, eu acho sim. o termo vocabulário empobrecido muito chulo de colocar para um laudo de um paciente. Entendi. Entendi a sua colocação. Realmente, de repente, eu não colocaria também, mas vem a questão de profissionais e profissionais, né? Talvez colocar que a criança tem pouco repertório, ou apresenta ecolalia, ou linguagem não funcional, né? Talvez fosse mais adequado para um laudo, concordo com você. Tá, mas assim, não tem nada que impeça, né, ela de colocar essa expressão no laudo.
É igual o TDAH aí, a pessoa, né, o computador aceita o que a gente escreve, o papel aceita o que a gente escreve. Tá certo? Não tá, mas, enfim, Entendi, é inadequado. muito obrigado. Tá? Gente, vamos chamar mais 2 perguntas, tá certo? Porque senão a gente vai... Tem muita gente querendo interagir, então senão vai ficar muito, muito extenso e a gente ainda tem mais coisa para falar. Vamos lá para Nayara Fará. Oi, Clara, tudo bem? Boa noite. Oi, Nayara, boa noite. Pessoal, eu sou arquiteta, não sou psicóloga, então desde já peço desculpa se eu falar alguma coisa errada. Seja bem-vinda, Nayara. Muito obrigada. Eu sou especialista em psicoarquitetura, que usa estudos da psicologia voltados para a arquitetura, claro, né, sem absolutamente nenhuma intenção de tratamento ou de diagnóstico, mas nós buscamos compreender os transtornos e os comportamentos para direcionar algumas soluções para os ambientes, no sentido de criar um local confortável, adequado, que traga bem-estar para aquela pessoa, que não desperte gatilhos. E o que eu queria saber é se existe algum estudo com diretrizes relacionadas a cores, texturas, ou elementos que sejam mais indicados, o que eu preciso me atentar no tratamento do ambiente para aquela pessoa, o que eu preciso perguntar, ou para os pais, ou para a própria pessoa mesmo, para que não desperte gatilhos negativos, né? Ou até também como diretrizes para o próprio consultório. Isso é uma preocupação bem grande para a gente, porque existem poucos estudos sobre isso e é uma área muito nova que a gente ainda está explorando. Posso falar? Pode sim. Deixa eu falar. Deixa eu falar, porque primeiro eu preciso apresentar e agradecer Nayara, que Nayara é responsável por tudo que vocês estão vendo aqui. Arrasou, Nayara. Ela é arquiteta do Instituto Metacognitiva. E Nayara, para poder ela conseguir fazer o Instituto Metacognitiva, ela teve uma entrevista com a gente, ela é psicoarquiteta, e a partir de agora eu só contrato psicoarquitetos, não contrato mais arquitetos, porque realmente eu acho que faz diferença, né? E ela fez uma entrevista para saber quais eram as minhas necessidades e o que é que eu queria oferecer às pessoas. E aí foi quando surgiu o Instituto. Nayara, eu acredito, eu nunca vi pesquisa referente a essas questões que você está falando, né? A questão de sensoriais de crianças autistas ou TDAH que a gente pudesse estar pensando na psicoarquitetura. Mas eu acho que cabe uma pesquisa realmente bibliográfica primeiro, e se não tiver, eu acho que isso dá um mestrado, viu, Nayara? Nossa, já fica a dica, né? Se não tiver, a gente já conversa por fora aí, que dá um mestrado fácil. O orientador, de repente, você já tem. Só lembrando que Nayara fez o quarto da nossa filha, né, de Giovana, que tem TDAH. Exatamente. Muito obrigada, gente. Pode falar. Nayara, olha só, eu também não tenho conhecimento se já existe algum estudo assim que tem algum padrão, né, de textura, de cores e tudo mais. Não tenho conhecimento, tá? Não estou dizendo que não existe. Porém, você já sabe o que é que pode causar sobrecarga sensorial, né? São as cores muito intensas, luzes, as texturas, né? Enfim, os cheiros, sabores, enfim. E aí você pode seguir nessa linha tentando tornar o ambiente menos... fugiu a palavra agora, mas assim, menos estimulante, tá? Assim, porque, por exemplo, quando a gente entra em ambientes infantis, é tudo muito colorido, muita cor, muito bicho, muita coisa, muita informação, né? E às vezes esse excesso de informações pode gerar sobrecarga nas pessoas neurodivergentes, como eu falei lá no início, né? Do exemplo do restaurante da minha paciente, né? Que a acústica do restaurante não fazia bem para ela. Eu observo isso na minha filha também, em ambientes fechados, quando tem muito, por exemplo, num ambiente fechado, vai cantar parabéns, ela se incomoda. Então, isso tem a ver com acústica. Porque quando a gente já foi agora no carnaval para um show e ela não se incomodou, porque era um ambiente aberto. Tá? Então, eu acho que você pode seguir nessa linha de ambientes menos estimulantes, para não gerar sobrecarga sensorial. E como o Diego falou, de repente você começar a estudar isso para você fazer seu mestrado. Perfeito, Clara. Eu tenho só mais uma dúvida. Com relação ao hiperfoco, é interessante que a gente estimule no ambiente aquele hiperfoco de alguma forma específica, não sei,
Ou deixar isso mais reservado, porque a pessoa pode mudar de foco? O que que você acha? Eu acho que é legal até para gerar identificação, tá? Por exemplo, eu tenho uma colega que tem um filho autista, que o hiperfoco dele é a galáxia. E aí o quarto dele é todo decorado, assim, quando apaga a luz, parece que é o universo, assim, né, a galáxia. E é muito legal porque ele ama o quarto dele, entendeu? Ele se identifica, ele gosta daquele ambiente, então eu acho legal estimular, tá? Eu acho legal estimular, e aí você deixa com a mãe e com os outros profissionais manejar isso para que a pessoa não mergulhe ainda mais no hiperfoco, tá? Mas eu acho interessante. Perfeito. Muito obrigada, Clara. Eu vou te chamar no Instagram para a gente conversar mais. Eu acho que você já está lá. Mas, já, enfim, eu sigo, já. Tá, eu vou seguir de volta, eu vou procurar você. Nayara, o pessoal está pedindo o seu Instagram. Bota no chat. Vou colocar, é @arquiteta.nayara, gente. Muito obrigada, viu? Gente, vamos para a última pergunta, tá? Aí, depois dessa pergunta, vamos combinar o seguinte, a gente vai ver o que tem no chat e dar retorno depois para as pessoas, para não ficar sem resposta, tá bom? Mas a última pergunta vai ser de Eliel Filho. Opa, boa noite. Boa noite, Consegue Eliel. me ouvir bem? Sim, pode falar. Não seria bem uma pergunta, seria mais para dar uma ênfase em um dos tópicos que foram falados agora há pouco, que eu achei bem pertinente ter sido mencionado, que eu também sou psicólogo e sou terapeuta ABA. E um assunto que é bem interessante, que cai bem entre tanto pacientes com TEA, tanto pacientes com TDAH, que é a questão do grupo de habilidades, né? Quando a gente trabalha com esses seres humaninhos, com crianças, com adolescentes, com adultos, a gente tem que preparar eles para o mundo, né? Claro, da forma adaptável, de como eles podem se adaptar. Mas eu achei muito pertinente, achei muito interessante que isso foi destacado, porque é extremamente relevante, né? Demonstra o desenvolvimento dessas competências, preparando desafios para o mundo moderno, né? Então, também toca no assunto das estereotipias, né? Que são apresentadas como mecanismos de autorregulação. Então, foi muito esclarecedor dessa parte. Então, permitiu compreender, acredito que não só os profissionais aqui que não tenham muito contato com TEA, mas até os próprios terapeutas que têm contato, se tiverem terapeutas ABA por aqui também, acredito que compreenderam também muita coisa aqui e enriqueceu também junto. Então, por mais que tais comportamentos possam ser de forma de regulação, em casos de maior intensidade, por exemplo, os comportamentos heterolisivos, né, como foi mencionado, uma intervenção é necessário, né, ser realizada. Então, eu acredito que aprofundar as estratégias para identificar e intervir nesses casos mais intensos possa enriquecer mais ainda nós, né, nós futuros psicólogos, nós terapeutas e, enfim. Então, nesse geral, foi até uma fala que o Diego mencionou, né, que a gente precisa se enriquecer com artigos mais recentes, a gente precisa aumentar nosso repertório cada vez mais, e foi, sinceramente, sensacional. Então, parabéns à equipe, parabéns a todos. Só isso mesmo. Obrigada, Eliel. E, assim, o importante é reforçar o que você falou, né, da gente preparar essas pessoas para o mundo, e também temos a missão de preparar o mundo para essas pessoas, né, para elas serem incluídas verdadeiramente, para elas poderem ser quem elas são, né, na sua singularidade, na sua individualidade. Então, é importante prepará-los para o mundo, sim, é importante hoje a gente começar a preparar o mundo para eles também, para recebê-los na sua totalidade. Tá? Vamos lá, vamos continuar? Vamos? Gente, então a gente falou aqui de 5 semelhanças ou diferenças, né, entre o TEA e o TDAH. Eu vou só voltar aqui e retomar, Diego, porque, como a gente conversou muito, né, a gente falou sobre sensibilidade sensorial, a gente falou sobre dificuldades relacionadas ao foco, a gente falou sobre interações sociais, falamos sobre agitação e falamos sobre a necessidade de suporte emocional. Nesses 5 tópicos, a gente falou sobre semelhanças e diferenças entre pessoas
que estão no espectro autista, pessoas com TDAH, tá? E aí, o que que acontece? O que a gente acabou de falar aqui, né? É muito comum haver confusões no diagnóstico, né? Na observação e na intervenção em relação a esses pacientes. E é essencial que a gente conheça esses transtornos, né? Que a gente tenha esse conhecimento, porque com o acrescente dos diagnósticos e com essas pessoas tendo mais acesso aos tratamentos, a gente precisa estar preparado, né? Para recebê-los no nosso consultório. Então, conhecer os transtornos neurodivergentes é essencial para quem quer estar atualizado. Você quer contribuir alguma coisa agora? Não, pode falar. Posso? Ainda tenho uma observação para fazer. Tá? Eu trouxe aqui algumas frases, gente, que eu já ouvi no consultório, tá certo? Hoje, mais da metade da minha agenda é de pacientes neurodivergentes, tá? E aí eu acho muito interessante, muito importante trazer algumas frases que eu já escutei no consultório dessas pessoas, para que vocês entendam a importância da gente conhecer, para a gente poder trabalhar de forma efetiva em relação a esses pacientes. Ó, primeira frase aqui. Fiz terapia por 7 anos com psiquiatra e psicóloga e nunca levantaram a possibilidade de eu ser autista. Só tratavam a minha depressão e o meu toque. Ou seja, essa paciente aqui na faixa de 50 anos, tá? Sempre foi tratado o toque e a depressão, que são comorbidades do seu autismo. E agora, com 50 anos, ela recebeu o diagnóstico. Ela foi a um psiquiatra que realmente, né, identificou o TEA e está comigo no consultório fazendo psicoterapia. E agora a gente está conseguindo tratar a raiz, né? A causa raiz de toda essa vida com depressão, com toque, com ansiedade, enfim. Como teria sido bom se ela tivesse sido diagnosticada há mais tempo, né? Talvez ela não tivesse com tantos problemas a serem tratados como ela está hoje. Outra frase que eu já ouvi. Clara, você vai ser a minha 4ª psicóloga em 3 anos. Eu só vim porque o meu psiquiatra insistiu muito para eu te dar uma chance. Então, é uma pessoa aí que foi passeando de psicólogo em psicólogo e não se sentiu acolhida devidamente, não se sentiu compreendida e já tinha desistido de fazer psicoterapia, né? Os psicólogos estavam muito ruins na fita dela, tá? E aí, como o psiquiatra insistiu muito para ela ir para mim, ela foi, me deu uma chance e está comigo. Graças a Deus, estamos conseguindo conduzir de forma bem efetiva no consultório. Outra frase. A minha psicóloga só sabia pedir para eu refletir. Só que eu não sei refletir, eu não consigo. E eu ficava muito angustiada por não conseguir fazer o que ela me pedia. Aí vocês veem, né, a psicóloga que não sabia manejar corretamente, tá? E acabava gerando mais angústia nessa paciente. Ao invés de ser uma fonte de acolhimento, ela estava sendo uma fonte de angústia, que ela não sabia como trabalhar com uma paciente com TDAH. E, por fim, essa frase que eu acho icônica, assim, que eu ouvi e eu vou guardar para o resto da minha vida. Eu passei a minha vida toda pensando que eu era inadequada. Agora eu sei que sou apenas diferente. Então, você imagina o que é uma pessoa de mais ou menos 45 anos ter passado uma vida toda achando que era inadequada, que era errada, que nunca teria jeito, e agora ela está entendendo que ela é diferente, que ela tem uma condição, mas que, apesar dessa condição, ela pode ser feliz, ela pode ser plena, ela pode ter uma vida completa, né, como qualquer pessoa merece. E aí eu quero lançar essa reflexão para quem está aqui ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, e você? Você se considera preparado para trabalhar de forma efetiva com esse público? Reflita sobre isso, para que a gente possa realmente ter resultados efetivos, né? Porque a gente possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. Afinal, a psicologia é para isso. É para fazer as pessoas serem mais plenas e felizes da forma que elas são. E trabalhar com o público neurodivergente é muito delicado,
A pessoa neurodivergente, ela tem um jeito de pensar, de agir e de sentir totalmente diferente das pessoas típicas. E aí você se considera preparado para trabalhar com esse público? E respondendo a você, quase nenhum profissional que eu conheço está preparado para lidar com esse público. Essa que é a verdade. Pessoal, não fica aqui junto comigo. Nós dois aqui. Deixa eu só tem um momento aqui, TikTok. Gente, bota aí o joinha para saber que todo mundo compreendeu, acompanhou, gostou, se foi legal, se contribuiu para a prática de vocês. Clara, qual é o suporte dessa paciente que ficou 7 anos com psiquiatra e psicólogo? Era... Nível 1 de suporte. Que é o mais difícil, não é, Clara? Muitas pessoas se confundem com o nível 1. E é nisso que eu quero me aprofundar. É o mais difícil, realmente, da gente perceber. Porém, lembra daquela coisa quando a gente fala sobre o que é, quando a gente vai diferenciar o que é transtorno, né, do que não é. A gente precisa avaliar prejuízo, intensidade e frequência. Né? E aí, quando você tem uma paciente que tem vários sinais desde a infância, já acende um alerta aí, né? Já acende, pô, essa pessoa tem alguma coisa de diferente aqui, porque desde criança ela tem toque, desde criança ela tem depressão, desde criança ela tem dificuldades com as habilidades sociais, enfim, acende uma luz, né? E o problema é que essa... Eita, peguei a câmera. A diferença é que essa luz nunca foi acesa, entendeu? Acho que foi Marilene, né, que falou? Sim, maravilhosa, adorei sua palestra, parabéns, sucesso, e esclareceu vários pontos. Obrigada, Marilene. Pessoal, olha só os comentários, foi maravilhoso. Deixa eu ver mais aqui. Clara, queria tanto mais psicólogos como você no planeta. Olha que elogio. Foi ótimo, uma verdadeira aula. Né? Pessoal, foi maravilhoso. Pessoal, botem aqui, rapidamente, como é que foi para vocês essa experiência. Como é que foi para vocês ter essa aula aqui no Instituto Metacognitivo. Escrevam mais aí, um pouquinho, para a gente poder compreender exatamente qual foi a sensação que vocês tiveram de poder ter essa aula. Maria Célia, gratidão pela partilha. Incrível, aula muito esclarecedora, né? Peguei no meio da conversa, mas amei, quero mais, foi maravilhoso, amei. E pessoal, aqui, a gente está aqui para isso, para oferecer mais, né, Clara? Cada vez mais, e mais, e a gente não se cansa. Clara fez quantos cursos até agora com a gente, Clara? 2, 3. 3 cursos na Metacognitiva, e Metacognitiva é assim, é sempre mais, como você mesma está pedindo, né? A meta é sensacional, gostei da sua apresentação. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora justamente desse diferencial da metacognitiva. O que é a metacognitiva? Qual é o intuito da metacognitiva? E como é que a gente forma profissionais tão capacitados quanto Clara, quanto André, né? Professor André, que também está aqui junto. Como é que a gente chega nisso? Então, a gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês. Ok? Aqui. A gente tem uma filosofia específica, pessoal, viver dignamente da psicologia. E quando eu falo de viver dignamente, a metacognitiva sempre quer oferecer 2 coisas ao profissional. Segurança, essa segurança que a gente acabou de ver, né? Claro, dá realmente um conteúdo que a mim, que tenho 20 anos de vida profissional, esclareceu muita coisa. Você imagina para quem está começando, você imagina para aluno da graduação, né? Então, é exatamente esse tipo de segurança que a gente tenta oferecer aos alunos de psicologia, e dignidade para poder viver. Quando eu digo dignidade, é aquilo que você quer enquanto objetivo na sua vida, a psicologia possa ser um meio que oferece isso, e a gente tenta oferecer isso na metacognitiva. E agora, vamos conhecer um pouquinho do nosso novo curso de especialização, o curso de especialização em transtornos neurodivergentes, que Clara será nossa professora, né? Exatamente com tanto conhecimento, com tanta carga de vivência, inclusive, vivência prática. E pessoal, e né? Pessoal, né? De atendimento e pessoal. Então, Clara, a gente convidou Clara para poder ser nossa professora, junto com um corpo
vasto de profissionais que têm experiência em transtornos neurodivergentes, pessoal. Objetivo dos nossos cursos de especialização. Primeiro, teoria aprofundada, que nem vocês acabaram de ver, com conhecimento diferenciado, realmente, um conhecimento que tipicamente você não vê, né, ou em faculdades, ou em outros polos de pós-graduação, então informações realmente específicas e muito aprofundadas. Muita prática. Clara, você fez quantas simulações no decorrer dos cursos da metacognitiva? Muitas. Infinitas. Né? Muitas simulações, eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Tecnologia. Pessoal, o que é que vocês acharam da tecnologia da Meta? Marilene, estou residindo em Santos. Marilene, como sempre, presencial e online. Presencial, a gente tem aqui algumas pessoas assistindo ao vivo, né, no nosso estúdio, nossa sala de aula estúdio, que nós temos aqui, e vocês estão assistindo online. Então, é exatamente do modo que está acontecendo aqui, com o tipo de interação que vocês estão vendo aqui. Pessoal, dá a sensação de presença, de estar aqui junto com a gente. Como é que foi para vocês esse movimento, né? Como é que foi para vocês assistir de casa? Ok? Eu vou estar falando, Gilmara, todos os detalhes, tá? Então, fala um pouquinho para vocês como é que foi isso. Desenvolvimento profissional, a gente tenta ajudar também a crescer profissionalmente, e empregabilidade como uma possibilidade, eu não prometo. Tá tudo a ver na vaga de André até hoje, ele já me cobrou umas 3 vezes, mas a gente tenta sempre ajudar as pessoas a crescer, né, ser empregadas, inclusive, às vezes, no Instituto, na Meta Cognitiva. Então, conteúdo sempre muito atualizados, pessoal. A gente tem bancos de artigos, eu vou mostrar para vocês também. Bancos de artigos atualizados, sempre a gente está atualizando esses bancos de artigos, com muitas novidades, também dividido por temas, inclusive. Muitas simulações, aqui são algumas. Claro, porque não quer ter tudo. Se ela não quer ter tudo na vida, se ela não quer tudo, ela vai ficar triste. Só para vocês terem uma ideia. Ok? Tanto temos simulações nesse formato, como temos simulações gravadas também. A gente disponibiliza para vocês. Mais simulações, ó, simulação é uma prática constante que nós realizamos aqui. E tecnologia. Aqui é o banco de artigos da gente, tá? Sempre com artigos bastante atualizados. Muito networking, muito vínculo com profissionais. Né? E desenvolvimento profissional também. Eu queria mostrar um pouco para vocês a nossa plataforma, para vocês verem o que é que a gente tem. Ítalo, você consegue mostrar para a gente? Só tira o slide da projeção do Meet para apresentar aqui. Pessoal, lembrando, no final vamos ter sorteio dos livros. Sim, importante. Então, Ítalo, se quiser ir falando, ir apresentando e mostrando. Tá bom, só um minuto. Tá conseguindo ver aí? Estamos conseguindo, sim. Perfeito. Pode então, falar. a gente tem aqui a nossa plataforma, com todos os cursos do Instituto. Aqui no menu, muito fácil acesso, tutorial, curso de esquemas, curso de TCC. A gente tem todas as gravações. Eu vou até mostrar aqui um curso que já começou, que é o de TCC, turma 2024A, onde os alunos conseguem acessar muito facilmente as gravações de aula, todos os módulos. Aqui a gente tem também, voltando aqui para o início, o nosso APA, né, que é uma plataforma que a gente está implantando agora também para gestão do sistema acadêmico, para facilitar muita coisa para os alunos também. Temos a nossa IA, que é muito atualizada, talvez até... A IA não só é atualizada, como ela é treinada em respostas na área da psicologia em especial. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pedir para a IA enviar algumas dicas, algumas coisas aqui que eu até peço, até uso muito essa IA, vou pedir para me enviar técnicas da terapia cognitivo comportamental para o atendimento a pessoas com TDAH. E, rapidamente,
ela vai me dar algumas técnicas da TCC aqui, né, que podem ajudar, por exemplo. Então, é uma IA muito interessante, tanto para estudo, quanto para poder aprender algumas coisas novas. Ajuda também até nas avaliações, que a gente faz também nas especializações, né, também. Então, é bem interessante, porque ela é toda voltada para a psicologia. Nós temos aqui o banco de artigos também. Vale só salientar, só fazer aqui um comentário, eu uso muito essa IA para fazer legenda para o meu Instagram. Então, eu peço, se você botar aí, quer ver, bota aí rapidinho, texto para o Instagram sobre TDAH, Ítalo. Menina, eu fico perdendo tempo estudando para fazer legenda, é? Aí, ó. Já vem até com os emojis. Ah, meu Deus, eu não sabia que eu tenho isso. Então, aqui dá para ver como a IA é completa, ela também é preparada para ajudar nessa parte de redes sociais. O Vinícius, que é o nosso coordenador, sempre está atualizando. Então, sempre tem alguma novidade. Está indo além da psicologia, nosso IA. Então, temos o banco de artigos no Drive, né? Basta clicar aqui que você é direcionado o link para o nosso Drive. E, então, assim, é um material muito completo, o site tem tudo e é muito rápido de acessar, muito fácil. Tem um clube de técnicas também. O design todo é feito com estética de cinema, né? Que é a estética que a gente está utilizando. Está tudo muito, muito bonito, muito bacana mesmo. Ok, obrigado, Ítalo. Vou botar novamente os slides. Para, Toby. Não foi? Agora sim. Eu espero pra gente escrever. Escreve só pra você ver. Só pra... Então, pessoal, bancos de artigos, simulações, né, uma plataforma totalmente inovadora e atualizada para vocês. Tudo isso a gente tem aqui no nosso curso. E a experiência de um profissional com mais de 18 anos, na verdade 19, esqueci de atualizar, de mercado no atendimento da TCC, 12 anos de docência, 9 de gestão de clínicas, tá? E no desenvolvimento profissional de mais de 700 psicólogos. Aqui estão todos os produtos do qual há uma vinculação de Diego Gonçalves e do Instituto Metacognitiva. Também. No geral, como estão os alunos da Metacognitiva? Estão como André e Clara. A grande maioria deles estão empregados, ou em consultórios, ou dando aula, ou sendo professores, né? Claro, alguma dificuldade para poder crescer profissionalmente, depois que entrou aqui? A dificuldade foi antes de entrar aqui, Diego, né? Daquela crença que é plantada na nossa cabeça de que é difícil ou que é impossível viver da psicologia, né? Que psicologia é muito bonito na teoria, mas que não dá dinheiro, que não dá para pagar as contas. Então, a dificuldade foi antes. Depois, né, do direcionamento correto, basta ter o esforço pessoal de cada um que os frutos virão. Sim. Segurança e crescimento. Sim. Coisa boa. Ok? Então, 75% dos alunos da Metacognitiva têm pelo menos 25 pacientes particulares em até 2 anos após o curso. Coordenador Vinícius Marques também foi nosso aluno, né? E hoje ele é especialista em neuropsicologia TCC e coordenador aqui do Instituto Metacognitiva. As aulas podem ser assistidas presencialmente, no entanto, a gente tem limite de vagas, são 25 vagas presenciais, ok? Temos um pouco mais de vagas online também. A pessoa pode assistir presencial, pode assistir online, exatamente como vocês acabaram de ver, ou pode assistir a gravação. Se por um acaso vocês não puderem estar presentes no dia da aula, vocês podem assistir a gravação também. A gente tem etapas. A partir do momento que a aula está agendada, 15 dias antes aproximadamente, né, de 15 dias a 10 dias, a gente vai mandar o material para vocês na nossa plataforma. Terá uma apresentação formal do professor, ele vai falar um pouquinho de a que se deve aquela aula, né, o que ele vai ensinar naquela temática. Teremos a aula, por fim, prova, como é uma especialização, então a gente tem que fazer prova, porque é certificado pelo MEC. E, por fim, o feedback dos alunos, que quase sempre são feedbacks muito positivos com tudo que a gente oferece. Então, a aula é gravada, geralmente, a aula é gravada e 48 horas depois ela está à disposição de vocês.
Pessoal, aqui é o cronograma, é o currículo, né, a matriz curricular da neurodiversidade, os transtornos neurodivergentes, fundamentos, que foi escolhido por Clara. Clara, em especial, foi que realmente escolheu essas temáticas. Fundamentos da neurodiversidade, bases neurocientíficas da neurodiversidade, transtorno do espectro autista 1 e 2, TDAH 1 e 2, altas habilidades, transtorno do desenvolvimento intelectual, transtornos da linguagem, habilidades sociais, habilidades sexuais é no curso de Aline, né? Não é aqui. Sexualidade, transtornos da aprendizagem, transtornos sensoriais e integração sensorial, transtornos motores, saúde mental e neurodiversidade, suporte aos cuidadores, que é fundamental, esse módulo, a gente conversou sobre isso, inclusão, educação e mercado de trabalho, e práticas clínicas e estudo de caso. Estudos de caso. Pessoal, investimento. A gente vai vendendo por lotes. O nosso curso ele vai começar no dia 10 de maio. 10 de maio estamos iniciando o curso, né, de transtornos neurodivergentes. A matrícula são 18 módulos ao todo, tá? A matrícula, no seu valor final, ela vai custar R$200. Para esse lote agora, ela vai estar custando R$100, ok? Mensalidade da especialização na modalidade online de R$399, hoje ela vai estar por R$299, e de R$459, hoje ela estará por R$349, ok? São os valores promocionais de primeiro lote. Os 15 primeiros vão ganhar 6 meses gratuito do Clube de Técnicas. Então, automaticamente, você já ganha, fez a matrícula, os 15 primeiros já ganham o Clube de Técnicas e já tem acesso. Então, você já pode usar esse material na sua prática profissional. Só para você ter ideia, alguns concorrentes, eu apaguei aí para ninguém ver quem era, tá? Em pós-graduações em nível semelhante ao que a gente está oferecendo, porque tem muita variação, né, do que é oferecido numa pós-graduação, o valor está em 24.750, sendo a primeira parcela de 599. Então, o valor que a gente está cobrando é aproximadamente metade, em condições iguais de outras instituições. Ok? Acredite, pessoal, é possível viver dignamente, assim como André vive, assim como Clara vive, e assim como tanta gente que passou aqui pelo Instituto Metacognitiva também vive. Todo esse pessoal que está aqui vive dignamente da psicologia. E vocês podem viver também, se sentirem seguros para poder atender e viver dignamente da psicologia também. Aguardamos vocês no curso de especialização em transtornos neurodivergentes, ok? Aqui está o Instagram de Clara e o meu Instagram. Ficamos à disposição para poder tirar dúvidas. E agora vamos fazer o sorteio dos livros e eu quero saber quem vai ganhar. Bota um eu aí, quem tem certeza que será o campeão. Estão perguntando, Clara, quem serão? Deixa eu só ver aqui. Espera aí. Olha só, Ítalo já botou o link da matrícula para quem quiser. Flávia, fale comigo no final. Eu vejo quais são as possibilidades, tá? Flávia Ferrari. Todo mundo, eu. Eu serei vencedor. Então, vamos lá. Quem vai sortear para ser isento, totalmente isento, quem vai sortear é a André. André que vai fazer aqui o sorteio. Chega aqui, André. Para não dizer, foi Diego. Diego sorteou uma pessoa aí da metacognitiva. Não, vai ser André que vai fazer. Professor, quem serão os professores das matérias? Desculpa interromper. Clara, quer falar de alguns nomes? Vamos lá. Eu vou estar aqui como professora, né, em alguns módulos. Você vai apertar bem aqui, mas a gente vai ter também um médico psiquiatra, que ainda não está fechado o nome dele. Quem mais, Diego, que a gente vai chamar? Acho que o João Carlos Gadelha vai participar. Sim. Também, né? Também. João Carlos Gadelha, eu serei professor também, né? Eu acho que a Amanda Palácio também será professora, ok? E assim por diante. Então temos aqui uns nomes importantes. Eu não estou com todos os nomes aqui, mas quem quiser me procure no privado, que a gente vai mandando para vocês. Tá bom, pessoal?
André, serão 6 livros, André, que você vai sortear, tá certo? André vai sortear 6 livros, ele vai apertar no mouse em sortear e vai aparecer o nome aí para vocês. Que rufem os tambores. Vamos lá. Ítalo, anote nomes aí. Tá bom. Renata Santana. Eu vou contar até 3, tem que falar. Renata, mulher. Renata Santana. Dou-lhe uma. Se não responder, vai perder. 2. 2,5. 2,78. Não apareceu. É isso. Renata Santana perdeu. Vamos para o próximo. Mirtes Valdina. Acabou de falar aí que eu vi. Tem que abrir o microfone e falar. Eu? Pronto, Mirtes. Mirtes, procure a gente no WhatsApp, tá? Lá no grupo, para poder a gente mandar o livro para você. Próximo, primeiro livro. Arlene Oliveira Brito Silva. Arlene. Contar até 3. 1. Eu. Ah, pensei que estava assistindo a novela das 8. Agora. Então, Arlene. Rafaela Mendes. Eu. Pronto, mais um. Vamos lá, André. Eliude Silva. Eu. 4. Mais 2 livros. Heloísa Bernardo. Eu. Agora, vamos ver quem vai ganhar o último livro. Valendo. Luana Barbosa. Luana Barbosa. Eu. Tava com medo. Pessoal, me dá um feedback, por gentileza, como é que foi participar desse workshop. Me conta um pouquinho. Diego. Oi. Antes do pessoal falar, lembrar que é importante falar com o Diego para ele poder me passar os contatos para poder fazer o sorteio, para poder fazer o envio, né? Porque eu tenho que entrar em contato com vocês para poder pegar o endereço. Então, quem ganhou o sorteio, entrar em contato, por favor. Exatamente, pessoal. Então já me procura ou no grupo ou privadamente no WhatsApp, que aí eu pego o contato e o pessoal aqui da administração dos cursos envia para vocês. Professor Diego, é só Oi, uma Marlene. perguntinha, porque fiquei interessada, assim, no que foi passado, quero me aprofundar, mas o meu interesse, eu trabalho mais com pessoas com TDAH, até eu sei um pouco menos TDAH, eu fiz o curso até com um colega seu, de capacitação, esqueci o nome agora no momento, e eu queria saber se tem foco para adulto, porque quando eu fiz a especialização em neuropsicologia, o foco foi mais criança, todo o tempo. Então, para que eu venha tomar uma decisão, aí seria importante eu ter acesso a essa informação. É neurodivergente de maneira diversa, né? Adulto e criança. Então, obviamente, quando a gente vai falar de descalculia, quando a gente vai falar de coisa do tipo, o foco ele vai ser muito infantil, mas hoje existe uma quantidade muito grande, por exemplo, de diagnóstico de TDAH em adultos. Então, a gente vai falar sobre esse tema também. Foi como a Clara falou, que recebeu uma paciente, 7 anos, já com psicólogo e psiquiatra, e não identificaram o TDAH nível 1. E o meu público é mais adulto, e eu queria me aprofundar mais nisso, mais para adulto. Claro que eu sei que vai ter algo assim voltado, porque é uma área de desenvolvimento, começa a partir daí, mas eu gostaria de me aprofundar mais em adulto, e na grade curricular eu não vi assim específico, por isso o questionamento. Tá, mas Marilene, a gente pensou exatamente nisso, tá? Até porque, por exemplo, o meu foco também é muito mais adolescente e adulto do que criança.
e eu também sinto essa dificuldade que você sente, tá? Hoje as formações, elas são muito voltadas para a psicologia infantil, né? Então, um cuidado que eu estou tomando, até por sentir essa dor também, é que nas disciplinas a gente fale sobre a criança, sim, tá? Mas que a gente fale também sobre os adolescentes e adultos, porque, como o Diego falou, né, a gente tem aí muitos diagnósticos tardios, e a gente precisa focar também nesse público, tá? Então, uma coisa que eu posso garantir é que a gente vai falar de criança, adolescente, adulto e até de idoso também, em alguns casos, tá? Obrigada. Deixa eu ver aqui alguns comentários no chat. Ótimo, muito obrigado a todos vocês. Fiquei conectado do início ao fim, pois realmente foi muito bom o workshop. Eu também tenho interesse pela atuação de adultos. Pessoal, e sobre a experiência da aula, como é que foi para vocês? De casa, assistir esse tipo de aula? E falem um pouquinho. Como é que foi para vocês esse tipo de online? É agradável, perfeito, Marilene? Me falem um pouquinho para entender. Né, quanto mais feedback vocês conseguem nos dar, melhor para a gente poder realmente evoluir. Perfeito, muito bom, como se estivesse aí. Excelente aula, só fiquei triste porque não ganhei o livro. Quem sabe, Cláudio, quanto mais workshops você participar, maior a chance de você ganhar. Entendimento, esclarecimento e aprendizado, né? A ideia é essa, pessoal, que não importa aonde você está, é para você se sentir como se estivesse aqui com a gente, tá? Essa é a nossa lógica, ok? A gente vai estar mandando o link agora para vocês. Quem quiser pode tirar dúvidas, eu vou estar explicando para vocês tudo sobre o nosso curso. Lembrando, vagas presenciais são limitadas, são apenas 25 vagas e acaba muito rápido. No curso de TCC, 3 dias, encerrou tudo. Então, acaba muito rápido. Quem tiver interesse nas vagas presenciais, a minha sugestão é que já faça a matrícula o mais rápido possível. Dúvida, só é chamar a gente no privado. A experiência é boa, na verdade, eu perdi a aula apenas por conta da diferença de horário. A experiência é boa. Será no sábado como sempre, né? Como são tipicamente os cursos aqui da Metacognitiva. Claro, e equipe bem didática. E, Alzeni, sempre a nossa lógica é essa, ter profissionais altamente capacitados que tragam a diferença. A gente não quer uma aula comum. A gente é a ordem para todos. Tem que fazer diferença. A pessoa tem que sair daqui sabendo coisas que em outros cursos, geralmente, eles não aprendem. Então, o nosso objetivo não é ensinar o básico, é realmente fazer a diferença. É isso que o Instituto Metacognitiva quer para vocês. Ok? Será no sábado, e cada módulo são 20 horas ao todo, juntando aula presencial, juntando as ferramentas online e juntando a prova. Então, no total, por mês, são 20 horas de conteúdo. Pessoal, quem fizer a matrícula já tem acesso a clube de técnicas, a nossa IA, a banco de artigos, ok? E mais alguns materiais gratuitos que nós temos. Então, quem fizer a matrícula, eu estou falando que o curso vai começar em maio e a pessoa já vai ter acesso a tudo isso. Tá bom? A partir de agora, estou à disposição de vocês online. Clara, muito obrigado. Eu que agradeço. André, muito obrigado. Jefferson, muito obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado mais uma vez. Luana já fez a matrícula, não perde tempo. Ligeira. Ótimo. Tá, pessoal? Então vamos ser ligeiros também e fazer logo, garantir logo a matrícula, todo mundo. Uma boa noite a todos, pessoal. Fiquem atentos aos nossos grupos, sempre temos novidades, workshops, lives. Tá? Eu acho que vou ter uma live com você agora, nos próximos dias. Ok. Tá, gente, obrigada. Eu espero ter contribuído aí, né, para a prática de vocês e também estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida ainda, eu vou dar uma lida no chat também, dar retorno para as pessoas que interagiram, que a gente não pôde responder aqui, tá, Isso. Diego? E também ficamos no WhatsApp. Quem quiser fazer perguntas sobre conteúdo, também no WhatsApp, ficamos à disposição. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau. Sou pastor.